A gente vai exibir agora o resultado da sondagem feita pelo Instituto Datafolha, que trouxe números, de maneira gerais, antes de recortes pontuais, números gerais parecidos com a sondagem feita pelo Ibope. Vamos dar uma olhada, a gente comenta depois. No dia 10 de setembro, Jair Bolsonaro, do PSL, tinha 24%. Oscilou para 26%, depois 28% duas vezes e agora tem 32% das intenções de voto. Fernando Haddad, do PT, tinha 9%, subiu para 13%, depois 16%, avançou para 22% e aparece com 21% no novo levantamento. Ciro Gomes, do PDT, tinha 13% e manteve o índice por duas pesquisas. Nas duas últimas, aparece com 11%. Geraldo Alckmin, do PSDB, oscilou entre 10% e 9%. Na nova pesquisa, segue com 9%. Marina Silva, da Rede, tinha 11% e agora tem 4%. João Amoedo, do Novo, mantém 3%. Henrique Meirelles tinha 3% e agora aparece com 2%. Álvaro Dias, do Podemos, também começou com 3% e tem 2% na nova sondagem. Cabo Daciolo, do Patriota, estava com 1%, chegou a zerar, mas agora aparece com 2%. Os indecisos eram 7% e agora somam 5%. Brancos e nulos caíram de 15% para 8%. O Datafolha também mediu a rejeição dos candidatos. No dia 10 de setembro, 43% não votariam em Bolsonaro de jeito nenhum. Esse índice oscilou para 44%, depois novamente 43%, subiu para 46% e agora está em 45%. A rejeição a Fernando Haddad era de 22%, subiu para 26%, depois 29%, 32% e agora saltou para 41%. A rejeição a Marina Silva era de 29%. No novo levantamento está em 30%. A de Geraldo Alckmin era de 24% e permanece no mesmo patamar. E a rejeição a Ciro Gomes era de 20% e agora está em 22%. Nos cenários de segundo turno e uma disputa entre os dois candidatos que lideram a pesquisa, Jair Bolsonaro teria 44% e Fernando Haddad 42%. Ciro Gomes venceria o candidato do PSL por 46% a 42%. Geraldo Alckmin teria 43% e Bolsonaro 41%. O Datafolha ouviu 3.240 eleitores em 225 municípios nesta terça-feira. A margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos. Bom, meninas, tem um ponto que eu gostaria de especular com vocês aqui, que é justamente um recorte apontando o crescimento na rejeição do candidato Fernando Haddad. O que acontece? Ele estava o tempo inteiro falando, eu sou o candidato do Lula, eu sou o candidato do Lula, os candidatos ao Senado falam, eu sou o senador do Lula, tentando colar ali numa pretensa popularidade do Luiz Inácio Lula da Silva. Mas o que se mostrou agora é que aumentou, né? Quando se passou a colar o Lula, aumentou a rejeição. Então, quer dizer, o candidato absorveu alguns votos, né? Boa parte dos votos de Lula, mas absorveu também a rejeição, porque cresceu a rejeição. E agora? Qual que é a estratégia? Ficar martelando que é candidato do Lula? Ou o que vocês apostam que as campanhas vão fazer? Então, eu acho que essa rejeição que a gente verifica aí crescente ao nome do Haddad, eu acho que tem menos a ver com Lula e mais a ver com os evangélicos. Com essa demonstração por parte de lideranças evangélicas, aí eu falo do bispo Edir Macedo, esqueci o nome do cara da Assembleia de Deus, que também Ferreira, o Wellington Fê. Isso. Numericamente é muito grande, Zezé. Não dá a quantidade de evangélicos. O sujeito cresceu 11 pontos. Eu acho que tem duas coisas. Eu acho que tem os evangélicos. Pode falar, Zezé. Então, aí eu tenho a impressão que os evangélicos eles estão puxando esse crescimento do Haddad e o antipetismo. É isso. Né? Então, eu destaco os evangélicos porque eu não acho que eles sejam antipetistas. Eles vão onde o líder manda, aonde o pastor manda. Pior, Se tivesse mandado ir para o Haddad, eles teriam ido.
Que horror, Né? mas é isso. Não, mas eu acho o seguinte, eu concordo com a Zezé, eu acho que tem dessa coisa dos evangélicos. Acho, Zezé, que tem muito evangélico que vai onde o pastor manda, mas acho que nesta eleição não é muito só porque o pastor manda, mas é por causa da pauta moral e de costumes que o Bolsonaro defende, apesar de eu achar que ele não é o representante dessa pauta, mas tudo bem, vamos lá. Então tem isso. A segunda questão, eu acho que é o voto antipetista e principalmente, e aí você tem muita razão quando você diz que o ele sim, ou ele não, na verdade, o ele não do final de semana acabou sendo, tendo um efeito contrário ao PT. Por quê? Porque o PT se apropriou desse movimento, que não era dele, mas ele se apropriou. E quando as imagens mostravam esse movimento, quem era? De uma minoria, hein? Essas imagens que estão circulando é de uma minoria que nem de longe representam o todo do movimento, né? Exatamente. E o que aconteceu? Quando o PT se apropriou, quem era voto antipetista? Ou, pelo menos, estava tendendo a votar em outro candidato que não fosse o Bolsonaro, quando viu, falou assim, não quero o PT, já vou decidir no primeiro turno, e migrou o voto do Bolsonaro. Então, eu acho que tem isso, voto do evangélico, voto desse cara que é antipetista, voto dessa história do movimento. Então, o movimento, ele não acabou, ao invés de ajudar as candidaturas que eram contra o Bolsonaro, na verdade, ajudou ele. Porque aí quem estava com outros candidatos jogou tudo em cima dele. Eu vi o próprio Ciro falando que foi uma marcada, assim. Foi. Que o isso efeito daí, foi contrário. Deu rebote. Eu acho que eles não esperavam isso, né, Zezé? Esse rebote. Mas por causa da apropriação indevida do PT pelo movimento. Da esquerda toda. Da esquerda toda, porque o PSOL foi lá, o PT foi lá, entendeu? Isso. Eles apostavam que mulher contra o Bolsonaro era realmente um mote interessante para quem estava coordenando a campanha. Exato. Mas eu tenho a impressão que, além dessas coisas que vocês estão falando de apropriação do movimento, tem uma questão que aquele pessoal que vai pelado, aquele pessoal, aquilo lá não agrada, não. Então, é exatamente isso também que a Rose falava, que é a questão dos costumes e tudo mais. Mas isso não agrada, eu concordo, eu acho que isso não é representativo, mas também não é representativo nem daquele movimento. Exatamente. Né? Agora, foi isso que se espalhou, foi isso que foi divulgado. É que as pessoas fazem uma associação, esse tipo, né, que está contra fulano ou a favor de cicrano, aí acaba fazendo uma associação e numa campanha qualquer associação pende para um lado ou pende para o outro, né? É isso. É dureza.